Eu vou iniciar com a resolução de algumas questões de Prolog, especificamente relacionado aos assuntos listas e recursão. Eu não vou desenvolver as soluções do zero digitando tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e vai ficar muito maçante para quem está assistindo e também para mim que estou gravando. Então, eu já vou mostrar as soluções que eu desenvolvi, mas explicando detalhadamente o porquê que eu desenvolvi a solução daquela forma, tá? Então, vamos aqui para a primeira questão. Cria um predicado que verifica se uma lista está vazia. Ou seja, para a entrada verificar underline vazia passando a lista vazia, tem que retornar verdadeiro. Para a entrada com uma lista com um ou mais elementos, tem que retornar falso, porque ela não está vazia, né? Como é que seria a resolução disso daí? A resolução é muito simples. Basta que eu tenha esse fato na minha base de dados. Então, quando eu passar essa chamada, ele vai conseguir fazer a unificação e vai retornar verdadeiro. Se ele não conseguisse fazer a unificação, que é o caso quando eu passo qualquer quantidade de elementos que não tem aqui na minha base de dados, ele não vai encontrar e vai retornar falso. Vamos fazer esse teste, tá? Então, o SWI Prolog aqui no Mac, ele não inicializa com o menu. Eu preciso inicializar ele à parte. Então, com esse comandinho aqui eu inicializo o menu, agora apareceu aqui File, Edit, Settings, etc. Com isso eu consigo carregar meu arquivo, onde tem meus fatos e regras. Que é esse arquivo que eu acabei de mostrar para vocês. Então vamos lá. Tá um pouco lento, mas eu só vou precisar abrir isso uma vez, então não vai ter muito problema, tá? Tá armazenado aqui em Prolog, exercícios.pl. Ok. Carreguei aqui meus fatos e regras e agora eu vou fazer a chamada, né? Verificar vazia. Como ele encontra esse fato na base de dados, ele vai retornar verdadeiro. Se eu passasse aqui, verificar vazia com um elemento, não existe isso na minha base de dados. Então, ele vai retornar falso. Então, qualquer quantidade de elementos que eu passar aqui, ele não vai encontrar. Só existe quando é vazia. Eu poderia fazer um pouco diferente. Eu poderia, não por não encontrar, mas realmente tratar quando ele verificar quando tiver algum elemento, tá? Então, eu poderia pegar aqui a lista, agora com elementos a gente pode dividir ela em cabeça e cauda. É bem parecido como a gente faz com programação funcional. Então, aqui na linguagem lógica no Prolog, a gente usa a barra para dizer que na lista eu estou separando a cabeça da cauda. Então, eu posso usar o x independente aqui, vai ser o elemento da cabeça, ou o z independente, que vai ser uma lista com o restante dos elementos, sem o primeiro elemento. Então, lembrando que z é uma lista e x é um elemento, tá? Dessa lista principal. Então, o que o Prolog vai fazer? Ele vai tentar fazer o casamento padrão. Ele não conseguiu com a primeira, já que tem elementos. Ele vai conseguir fazer com a segunda. Mais uma vez que ele fez com a segunda, o que ele vai fazer? Ele vai tentar inferir, né, o conhecimento. Só que o conhecimento que eu vou fazer ele inferir é falso, que eu quero que ele retorne falso. Então não vai mudar muita coisa. Vai ser a mesma coisa como se eu não tivesse essa regra. É interessante eu ter aqui uma inferência de conhecimento quando eu tenho outras coisas a fazer, e não somente retornar falso. Tanto que quando eu tenho outras coisas a fazer, se aqui no meio do caminho der um falso, ele vai ignorar essa unificação que ele fez. Então, nesse caso aqui, ele consegue fazer a unificação, mas ele vai ignorar porque a dedução do conhecimento aqui foi falsa. Então, isso daqui ele vai descartar e vai retornar falso do mesmo jeito. Ok, vamos agora para... Posso salvar, não vou carregar novamente porque está um pouco lento, mas vocês podem testar aí. Vamos agora resolver a segunda questão. Tá, dado uma lista, escreva um predicado que separa a cabeça e a cauda da lista. E imprima, né, a cabeça e a cauda. Então, é mais ou menos o que eu acabei de mostrar, que é como dividir a cabeça e a cauda, tá? Eu vou tirar essa linha que eu fiz, porque isso daqui não está nas respostas do GitHub. Pronto, se eu quiser um procedimento, né, que faz essa divisão, então, no meu caso aqui, ele está recebendo 3 parâmetros. O primeiro é uma lista e os outros 2 são, no meu caso aqui, variáveis, mas a gente poderia, nada impediria de passar um dado também, tá? Se, por exemplo, eu vou mostrar lá na hora que eu for fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar somente esse dado. Então, ele vai pegar a cabeça, vai fazer a unificação. O primeiro elemento aqui, cabeça, unifica com esse daqui. Se eu passar uma variável, ele vai fazer a unificação dessa variável que eu passar com o elemento que está na cabeça. A mesma coisa para a cauda. Se eu passar uma variável aqui, ele vai fazer a unificação com o que está na cauda.
Se eu passar valores aqui, ele vai ver se para essa cabeça está batendo igual e para a cauda está batendo igual. Se sim, ele vai retornar verdadeiro, se não, ele vai retornar falso. Se eu passar variáveis, ele vai retornar o conteúdo. Vamos fazer o teste, cabeça e cauda, para vocês entenderem, tá? Então é muito flexível. Posso chegar aqui, ó, cabeça e cauda. Então eu posso passar uma lista, por exemplo, ABC, e aqui eu quero imprimir a cabeça, lembrando que o nome não precisa ser exatamente como eu defini aqui. Então ele vai fazer a unificação baseada na posição do parâmetro. Eu coloquei o mesmo nome, mas depois eu posso mudar, tá? Cauda. Lembrar também que sempre no final da proposição tem que ter um pontinho, ok? Então ele está dizendo que a cabeça da lista é o A e a cauda é o restante da lista, que é o B e o C. Mas eu poderia fazer, por exemplo, ó, no lugar de cabeça, chamar de cabe e no lugar de cauda chamar de cal. Então ele vai unificar o cabe com A e o cal com B e C, com a lista BC. Eu poderia, por exemplo, falar que a cabeça é A, ele vai conseguir fazer a unificação, e cal, ele vai retornar somente cal, que é a única variável que eu tenho aberta, dizendo que é B e C. Então, qual a diferença da variável para um átomo? Variável sempre começa com letra maiúscula, tá? Os átomos começam com letras minúsculas. Então, isso aqui é variável, que é o átomo, que são variável, aqui é variável e variável. Se eu passasse, por exemplo, o restante, colocasse tudo B e C, ele vai tentar fazer a unificação. Como vai casar certinho? Aqui é a cabeça, que é o primeiro elemento, aqui é a cauda, que é o segundo, ele vai retornar verdadeiro. Se eu passasse uma coisa diferente, como por exemplo B e D, ele na hora dele tentar fazer a unificação não vai dar certo, ele vai retornar falso. Então tem várias formas, é muito flexível de eu trabalhar com o Prolog nesse sentido, tá? Então a primeira era essa, onde eu separei cabeça e cauda respondendo a questão. E as outras foram formas que eu poderia fazer diferente, como eu mostrei para vocês. Vamos agora para o problema 3, né? Problema 3. Escrevam, esse problema 3 é um pouquinho complexo para onde a gente está no momento. Então eu vou para o 4, para o 5, depois eu volto para o 3. Depois vocês vão entender o porquê, que retorna o tamanho. Aqui já vai entrar a recursão. Então é melhor a gente entrar numa recursão mais simples para conseguir fazer o 3, que tem uma recursão um pouco mais complicadinha. Então vamos para o 4. Cria um predicado que recebe uma lista e retorna o primeiro elemento, a cabeça da lista. Então é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Só que eu não preciso da cauda. Então eu posso ignorar a cauda. Então aqui para 4, a questão 4, então eu tenho a cabeça, uma lista que está dividida em cabeça e cauda. Quando eu quero usar cauda, eu coloco uma variável para pegar o que está aqui. Como eu não preciso utilizar, eu só coloco um underline. Se eu não precisasse usar a cabeça, eu colocava underline aqui, na cabeça. Como eu não preciso usar a cauda, só quero retornar o primeiro elemento, que é a cabeça da lista, eu vou colocar um underline aqui na cauda e vou setar a cabeça no segundo parâmetro de primeiro. Vamos fazer o teste de primeiro, então, tá? Para ver se está funcionando adequadamente. Então, primeiro, então, vou passar uma lista para primeiro, A, B, C, por exemplo, e vou chamar aqui P, o primeiro, né? Lembrando que esse é o nome da variável, eu posso colocar o nome que eu quiser. Então, o primeiro vai ser unificado como A, tá? Mas se eu chamasse só P também, funcionaria. P seria unificado como A. Se eu chamasse no lugar de P, eu chamasse o A direto, ele ia retornar verdadeiro. Se eu chamasse uma outra letra que não é o primeiro, um B, ele retornaria falso, certo? Mas para a pergunta do problema, o que eu preciso é disso daqui. Eu quero retornar o primeiro elemento da lista, então esse aqui é o que responde a pergunta da lista de exercícios. Tá. Quinto, escreva um predicado que recebe uma lista e retorne o último. Pode parecer que é bem parecido com o anterior, mas como a gente não tem como separar o último, tem como separar o primeiro ou o restante, aqui fica um pouquinho mais complexo, porque vai exigir uma recursão. Então, qual é a ideia da solução desse problema daí? Eu vou fazer o seguinte, que é esse 5 aqui. Se eu só tenho um elemento, então ele já é o último. Um elemento só, ele é o último. Tá? Então, eu unifico o segundo parâmetro com o próprio elemento. Se eu tenho mais do que um elemento, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar recursivamente a função último sem a cabeça, só com a cauda. Então, vai chegar em algum momento em que só vou ter um elemento. Então, aqui eu tenho que ter pelo menos algum elemento para funcionar. Se eu passar sem nenhum elemento, não vai funcionar. Tá? Se eu tiver um elemento, ele vai retornar um elemento. Se eu tiver vários elementos, ele vai, tipo, queimando os primeiros elementos. Porque ele está chamando recursivamente até que só sobre um e unifique nessa primeira proposição aqui e instancie o segundo parâmetro de último com o elemento, que é o último elemento da lista. Vamos fazer o teste, depois eu mostro aqui recursivamente o que está acontecendo. Tá? Então, o último
Vamos fazer o teste aqui. Último. Bem parecido, né, com o primeiro, só que agora é o último. Vou chamar aqui de U. E vou passar a lista. A, B, C. Tá. Então, ele está dizendo que o último é o C, tá? Perfeito. O último é o C. Beleza. Então, como é que acontece isso internamente dentro do Prolog? Então, eu fiz aqui com 3 elementos. Para título de simplificação, para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer só com 2. Mas eu tenho certeza que vocês vão entender se eu fizer com 2. Então, quando eu passo aqui, eu chamo o último, passando, por exemplo, ó, último, passando A e B, né? Último passando A, B e a letra U. Vou colocar U só para título de simplificação. Foi isso aqui que eu chamei no prompt, certo? O último A, B, passando U. O que ele vai fazer? Ele tenta unificar com a primeira regra, não consegue. Ele tenta com a segunda, ele consegue. A segunda regra tem uma lista e uma variável, beleza. Então, o que ele vai fazer? Isso daqui ele vai transformar nessa unificação. Então, ele vai fazer isso daqui, ó. Vai separar em cabeça e cauda. Cabeça e cauda. Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui a cabeça é o elemento A. A cauda, não esquecer que é uma lista com o restante dos elementos, que nesse caso é só B. Então, eu tenho um elemento A e uma lista B e o U. E o restante das instruções é o quê? É chamar o último para a cauda, ou seja, eu vou chamar o último somente para o B, né? Então, essa cauda aqui já está instanciada com uma lista contendo B. Então, eu vou passar em cauda aqui uma lista contendo B. Pronto, essa daqui é a recursão. Então, eu comecei com o último, passando a lista A, B e o segundo parâmetro uma variável, e já estou aqui no último passando somente um elemento. Então, eu vou chamar isso daqui recursivamente, tá? Então, vou colocar aqui embaixo, que eu vou chamar a função novamente. Eu vou colocar um tab para ficar claro que aqui é a segunda recursão. Então, quando eu chamar isso daqui, ele vai conseguir unificar com essa primeira, porque só tem um elemento. O que ele vai fazer então? Então, ele vai pegar esse elemento B, que é o x aqui, é a variável, e vai instanciar como x. Então, o x agora eu sei que é B, certo? Ele fez o casamento aqui, a unificação. Então, se o x é B, e isso daqui é a mesma coisa disso daqui, que eu só copiei para baixo para continuar a recursão, então esse x aqui é B. Na verdade, eu chamei de x aqui, mas eu deveria ter chamado de u, já que eu usei o unitudo, né? Porque aqui é x e aqui é x, x. Como eu usei o u, então teria que ser o u, então eu vou continuar aqui, eu vou voltar os u's para ficar mais claro. Então, quando ele chegou aqui, ele consegue agora, ele vai chamar via backtracking, começar tudo de novo lá e vai unificar com esse fato, vai conseguir unificar. Então, uma vez que ele unificou, ele instancia o aqui com o valor de B, certo? Como isso daqui é a mesma coisa do que está aqui, que eu só joguei embaixo para fazer a recursão, então a gente sabe que o U aqui agora tem valor de B. Se o U tem valor de B e aqui também tem U, então o valor aqui é B. Então nessa instrução isso aqui é B. Lembrando que essa de baixo é a mesma coisa da de cima. A de cima foi como eu chamei lá no prompt, só que na hora que ele foi procurando uma unificação, ele unificou com essa, que é uma lista e uma variável. Então, isso daqui é a mesma coisa disso daqui. Então, ele unificou a lista AB com isso daqui, e o B aqui agora ele instanciou como U. Então, na hora que eu chamar lá dessa forma, o U vai ser o valor B. Então, se eu chamar lá agora com U, igualzinho tá aí, vai retornar B. Certo? Então, se eu chamar assim, ó, ele vai retornar U igual a B. Certo? Beleza. Pronto. Vamos agora para 3, que eu saltei porque falei que era um pouco mais complexa, né? A gente não tinha visto recursão ainda, agora a gente acabou de ver na 5, então já fica mais fácil de entender a 3, tá? Então a 3 dado uma lista, é para imprimir o tamanho dela. Então, uma lista que tenha 3 elementos aqui, por exemplo, ó, é para sair o valor 3. Se eu passar uma lista ABC, ele vai retornar 3, tá? Então eu vou fazer o teste aqui para a gente ver. Tamanho. Então, eu vou passar aqui, vou passar com outro tamanho só para A, B, C, D. Lembrando que não precisa ser só uma letra, tá? Aqui são átomos separados por vírgula. E aqui é a variável também, que pode ter qualquer nome. Lá eu chamei de tamanho, que eu chamei de T.
Então, o T ele vai instanciar aqui como 4, né? Que é o tamanho dessa lista, tá? Se eu passasse 4 aqui, ele retornaria verdadeiro. Se eu passasse um valor que não é 4, que não é o tamanho da lista, ele retornaria falso, tá? Mas o que ele está perguntando lá no enunciado é o tamanho da lista. Então, a forma de chamar tem que ser essa. Inclusive, eu uso lá o termo tamanho, então vamos colocar tamanho aqui. Então, como é que internamente ele está fazendo isso? Então, para cada elemento da minha lista, eu tiro ele e chamo tamanho recursivamente. Então, eu vou chamar tamanho recursivamente aqui 4 vezes. Parece que é simples, né? Que é bem parecido com o que a gente já tinha feito antes, para pegar o último elemento. Só que a diferença é que agora eu vou ter que ir contando essa variável tamanho, para que no final ela tenha o valor 4, tá? E acumulando. Então, mais um, mais um, mais um. É bem parecido com recursão em outras linguagens também, tá? Mas vamos ver como é que é. Muda um pouquinho em relação à sintaxe, tá? Que, por exemplo, eu não posso usar um igual aqui, porque o igual é comparação. Então, atribuição aqui no Prolog é com is, tá? Então, eu estou atribuindo o tamanho cauda mais 1 a tamanho, usando is. Se eu usar o igual, eu estaria comparando se o conteúdo de tamanho, se o que está do lado esquerdo é igual ao do lado direito, tá? Então, agora, nesse momento, é o is, para atribuição. Então, quando a lista está vazia, o tamanho é 0, certo? Então, se eu passar uma lista vazia, ele vai me retornar 0 na variável que eu passar aqui. Se eu passar uma lista com mais de um elemento ou mais, ele vai casar com essa regra de baixo. O que essa regra de baixo faz? Eu chamo o tamanho recursivamente somente para a cauda. Então, a cada vez que eu chamar tamanho, eu estou queimando um elemento da minha lista até que ela se torne vazia e pego esse tamanho, essa variável tamanho, e somo com o tamanho da cauda, o tamanho que ainda falta da quantidade de elementos que está na cauda, tá? Lembrando que quando esse valor, a lista vai queimando, eu vou queimando os elementos da lista, ou seja, não estou passando a cabeça aqui, eu divido ela em cabeça e cauda e só uso a cauda para recursão. Quando a lista chegar vazia é porque o tamanho é 0, tá? Então é um exemplo aqui que eu não uso a cabeça, então eu não preciso instanciar ela com a variável. Se eu colocar aqui, não vai ter erro nenhum, se eu colocar a cabeça. Mas eu não estou usando ela para nada, então ela é desnecessária, eu posso usar um underline. Então eu posso usar o underline em qualquer momento, né, que eu não precise daquilo, mas eu tenho que indicar que tem um valor aqui. Mas eu não vou precisar dele, tá? Não poderia deixar sem nada, porque senão a sintaxe estaria incorreta. Beleza? Então vamos lá. Eu já fiz o uso lá no Prolog, né? Então agora eu vou mostrar como é que isso daqui funciona recursivamente. Então eu vou chamar tamanho somente para 2 elementos, para ficar mais fácil de entender. Tá? Então eu vou chamar aqui tamanho AB, e a variável t para ficar menorzinha, tá? Beleza, quando eu chamar isso daqui, dar um enter, o que ele vai tentar? Ele vai tentar procurar aqui uma unificação. Ele não consegue com essa, porque essa aqui é uma lista vazia, ele consegue com essa, porque essa daqui é uma lista e uma variável. Então, uma vez que ele instancia, ele vai instanciar com essa de cá, tá? Vou até copiar tudo, Ctrl C e Ctrl V. Só que ele vai instanciar, lembrando que ela está num formato um pouquinho diferente. Eu estou passando a lista, mas ela divide em cabeça e cauda. Então, cabeça aqui não é nada, a cauda é uma lista que tem B. Certo? É uma lista que contém B. Ok. Tamanho, eu chamei de T, então eu vou continuar com T. Certo? Aqui é a função tamanho, chamando a cauda, que agora é uma lista B. Então, aqui, ó, a cauda é a lista. Aqui é a lista que só tem B. Certo? Então, chamo tamanho com o restante, sem o primeiro elemento. E aqui é outra variável, tamanho cauda. Vou chamar de TC. E eu digo que esse tamanho daqui é igual a o tamanho da cauda mais 1. Certo? Pronto. Lembrando que esse igual não é que é igual de comparação, é igual de atribuição. O tamanho recebe o tamanho da cauda mais 1. Então, na primeira vez que eu chamar, vai acontecer isso. Então, aqui tem mais uma recursão, vou ter que chamar ela novamente recursivamente. Vou dar aqui Ctrl C e eu vou executar isso aqui recursivamente novamente. Tá? O que vai acontecer? Ele não vai conseguir casar com essa primeira instrução, mas vai casar com a segunda. Tá? Vai conseguir fazer a unificação com a segunda. Então, quando ele unificar com a segunda, o que ele vai fazer? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para ver quais os valores que vão ter em cada variável nessa instância da recursão. Tá? Então, a cabeça aqui vai ser vazia,
né? Não me importa, mas a cabeça vai ser B e a cauda vai ser vazia, tá? A cabeça não me importa, mas a cauda importa, que é a vazia. O tamanho é o T mesmo, que eu usei lá para ficar menor, simplificar. O tamanho cauda é C. E a cauda é a lista vazia. Então, aqui é essa mesma cauda aqui, ó. Cauda, cauda. Isso aqui, lembrando que isso aqui tudo é uma única proposição, tá? Eu separei em 3 linhas para ficar mais fácil de entender, mas isso aqui poderia ser uma linha só. É uma única proposição, tá? Isso tudo aqui é isso aqui, ó. Uma proposição só. Mas separei em 3 linhas para ficar melhor de entender, beleza? E que a vírgula aqui corresponde a um i. Se alguma dessas coisas aqui envolvidas der falso, então ele descarta essa unificação que ele fez aqui. Então, beleza. Aqui é na segunda recursão. O que ele vai fazer aqui agora? Cauda, ele tem o valor de cauda. O valor de cauda é uma lista vazia, tá? E o t ali é igual a tc mais 1. Continua. As variáveis em aberta, porque ainda não tem como eu saber ainda qual o valor delas. Eu tenho que executar a recursão novamente. Então, tamanho cauda mais 1. Vou chamar novamente agora isso daqui de forma recursiva, tá? Quando eu chamar esse daqui agora, ele vai conseguir fazer a unificação com a lista vazia. Opa, aqui tá errado. Não, esse aqui eu tinha que ter chamado o de baixo, ó. Eu vou chamar o de baixo recursivamente. Quando eu chamar o de baixo recursivamente, ele vai conseguir fazer a unificação agora com esse. Com esse não. Com esse de cá, ó. Vazio 0. Então, já sei que o TC é 0. Porque se a lista passada é vazio e eu passo uma variável, essa variável é 0, tá? Ok. Então, isso daqui é a mesma coisa disso daqui, que eu separei aqui para ficar melhor, para eu mostrar recursivamente, tá? Fazer essa, para ficar igual lá de cima. Beleza. Então, se o TC aqui é 0 e isso daqui eu copiei daqui só para separar a execução, então esse TC aqui é 0, tá? Se esse TC aqui é 0, então isso daqui é 0 mais 1. Então, o meu T, eu sei que ele é 0 mais 1, que ele é 1, tá? O T recebe 1. Então, se o T recebe 1, esse T aqui tem o valor 1, beleza? Então, isso daqui de cima é como se fosse o que eu executei no prompt. E aqui é como se fosse a regra que eu tenho aqui dentro do meu arquivo.pl. Então, vocês lembram que às vezes as letras não precisam ser as mesmas, tá? O que eu quero dizer com isso? Vou dar um Ctrl Z aqui. Então, isso daqui é a mesma coisa do de cá, se vocês observarem. É que esse underline aqui é B e eu não coloquei, tá? O que eu quero dizer é que esse TC e esse T é a mesma coisa, beleza? Então, se esse T que eu já instanciei ele como 1, devido a essa regra aqui, então esse TC aqui é 1 também, tá? Então, lembrando que isso daqui eu extraí daqui para que eu conseguisse fazer a recursão separada, então esse daqui é a mesma coisa desse daqui. Então, se esse daqui é uma lista com B, onde o segundo elemento é 1, então esse valor aqui é 1, tá? Se esse valor aqui é 1, então TC é 1. Então, T é igual, T recebe, na verdade, 1 mais 1. Então, T vai receber quanto aqui? 2. E onde é que eu tenho T? T é aqui, ó. Então, esse valor aqui é 2. Então, o que eu executei lá no prompt, então aqui é o que está aqui dentro do meu arquivo.pl, que é o que eu executei no prompt. O que eu executei no prompt vai ser instanciado aqui, ó, como esse segundo parâmetro, que é o 2. Então, quando eu chamar tamanho para uma lista contendo AB e uma variável, ele vai instanciar essa variável com o valor 2 aqui, fazendo a recursão dessa forma que eu acabei de mostrar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Nos próximos vídeos a gente vê a resolução de outros exercícios.